Olá, eu vim trocar uma palavrinha com vocês. Normalmente, para quem me conhece, seja pelas redes sociais ou pessoalmente, sabe que eu tenho um perfil eminentemente técnico e sou bastante chato com certas tecnicidades da astrologia e, particularmente, da astrologia tradicional. Apesar de me colocar como uma espécie de uma ponte entre as duas astrologias, a minha vertente é a astrologia tradicional e tudo aquilo que for coerente, eventualmente, das outras vertentes. Eventualmente, você vai me ver utilizando elementos da astrologia kármica e, por que não, alguns elementos da astrologia contemporânea até. Porém, na hora de construir a informação, a linguagem, a forma como eu construo as frases, os períodos interpretativos, sempre será através da via da astrologia tradicional, que permite uma lógica muito mais cristalina, muito mais linear. Agora, o que eu vim conversar aqui com vocês é outra coisa. Eu vim falar a respeito de uma outra perspectiva da astrologia. Normalmente, os meus textos, ou mesmo os meus atendimentos, eles não costumam ser, assim, eu tenho uma vertente positiva, vamos dizer assim, mas não necessariamente uma vertente otimista. O ser humano ele está muito mais focado em saber notícia ruim do que, apesar de que ele quer saber da notícia boa, mas ele se movimenta, ele se mobiliza muito mais em função da notícia ruim. E eu acredito que, enquanto astrólogo, o meu papel é justamente encontrar esses sinais de perigo ou de atenção e alertar o consulente, alertar a pessoa a quem eu estiver atendendo a esse respeito. Entretanto, a maior parte dos meus atendimentos está voltado dentro do próprio perfil que eu desenvolvi ao longo desses mais de 30 anos de atendimento para uma astrologia voltada para os fatos, para as coisas do mundo principalmente, que são aquelas coisas que as pessoas mais querem saber e para a qual a astrologia contemporânea não tem tantas respostas assim. E acaba muitas vezes o foco caindo, que é o próprio foco da astrologia tradicional, nas predições ou previsões. Eu não gosto da palavra previsão, porque dá aquela ideia de que eu posso estar canalizando e não é o que eu faço. Eu estudo, eu me dedico ali a verificar o que está acontecendo através dos diversos métodos preditivos. Entretanto, o viés mais antigo da astrologia, o primeiro, o que originou, ele não é esse. A astrologia se deturpou ao longo de todos esses anos. Na verdade, ela se renovou em certas coisas, mas ela, ao longo, na verdade, em todos os anos, ao longo dos milênios, ela passou por várias adaptações. Ela, quando chegou na Grécia, quando Berócios a trouxe para a Grécia, ela já trouxe já com duas vertentes básicas, então ele já trouxe uma astrologia de certa forma deformada. Por um lado, ele trouxe a astrologia calêndrica, aquela que busca a volta do Messias, a astrologia messiânica, acima de tudo ela é messiânica. Então, o propósito do entendimento daqueles grandes ciclos, dos ciclos das eras, daqueles períodos enormes da série de Saros, são 17 séculos, o ciclo de 800 anos dos cronocratas, enfim, todos esses grandes ciclos, eles encerram, na verdade, uma expectativa messiânica. E é de fato, é exatamente esse princípio, essa ideia, esse retorno do Messias, a gente pensa que é algo próprio exclusivamente do cristianismo, e não é. É muito, muito, muito anterior. E a astrologia foi o primeiro instrumento empregado para esse fim. Mas a astrologia, enquanto tinha este propósito grande, também traz embutido um propósito que é virtuoso também, mas talvez na sua escala, na sua proporção, não seja tão grandioso quanto a gente estar na expectativa ou poder predatar a época
do retorno do próximo avatar, do próximo Bodhisattva, do próximo Cristo. Não vou falar de Jesus, mas vamos falar de Cristo, do próximo Cristo, o avatar da próxima era. A ideia é que a astrologia é, acima de tudo, ele é um mapa. E se você for pensar, hoje, apesar de todas as coisas ruins que a gente vê explodirem, acontecerem à nossa volta, a violência, a corrupção, a deseducação, a miséria, a fome, existe, por um outro lado, uma espécie de uma consciência de que é preciso desenvolver esta consciência. Há dois caminhos sendo percorridos em paralelo. Um deles é a da ciência, onde esse processo de desenvolvimento da consciência ou de expansão da consciência se dá por meios artificiais. Uma dessas formas é a inteligência artificial. Eu falo disso numa palestra chamada Superconsciência. E a outra forma, ela se dá não apenas dentro dos meios iniciáticos das escolas de mistérios, das escolas esotéricas, das autênticas, das tradicionais. E se dá também em algumas vertentes até religiosas, por que não dizer, e se dá também no âmbito da própria psicologia, da psicanálise, essas ciências, entre aspas, porque não dá para dizer que nenhuma e nem outra sejam ciências, que estudam, na verdade, os mecanismos do comportamento humano, quais são as causas que estão por trás disso. Na verdade, é impossível a gente não se espiritualizar ou pensar espiritualmente quando a gente entra numa vertente dessas. Quando a gente pensa em consciência, quando se pensa em elevação da consciência. E o mapa natal, é nesse ponto que eu quero chegar. Ele é uma espécie de um GPS que te indica os passos necessários para você elevar esta consciência. Dentro do martinismo, utiliza-se um conjunto de expressões bastante interessantes que falam numa reconciliação para depois falar numa reintegração. Então, utilizando uma linguagem cristã, que talvez seja acessível, a maior parte das pessoas, mas ela é independente de qualquer religião, é preciso primeiro se reconciliar para depois se reintegrar. Reconciliar é restabelecer a aliança que o Criador, vamos assim dizer, ou os criadores, eu prefiro colocá-los no plural, os criadores fizeram conosco aqui em diversos momentos, e a Bíblia aborda isso, e a Bíblia não é a única bibliografia que aborda essas alianças. Isso está corrente em vários mitos, embora os mitos eles escrevam períodos diferentes dessa proto-história. Voltando ao mapa, né? Não pensa que você vai na igreja, vai falar com Deus, porque não é assim que a coisa acontece. Você não vai na empresa e vai falar com o presidente da empresa: oi, tudo bom? Não é por aí. Existe um conjunto de etapas que precisam ser percorridas e o mapa mostra exatamente como fazer isso. Em 1989, até meio que por acaso, o navio passou 4 meses preso em Nantes. E o que eu vou fazer nesses 4 meses? E eu me lembrei que um senhorzinho chamado Robert Ambelen, morava nessa cidade. E então eu entrei em contato com ele e ele me foi me passando uma série de coisas. Combinamos um curso de astrologia, combinamos outro, e ele me passou um material muito à parte. Ele disse que um dia eu iria ministrá-lo para uma ordem iniciática. Eu fiz isso já. Eu já passei por essa ordem iniciática, ministrei esse curso. Então, algo foi me legado meio que boca a ouvido. Mas o povo do alto, ou o plano espiritual, como vocês quiserem dizer, ele está me cobrando de eu passar isso adiante. Seja sob o formato de atendimento, seja sob o formato de curso. Eu já mais ou menos elaborei o curso. Agora, eu não sei ainda de que maneira eu vou dar isso, apesar de a grade estar toda montada, porque não é um curso
que dá para você passar só a teoria. Aprenda a dirigir em 10 lições. É uma prática que precisa ser experimentada. É uma prática diária, é uma prática que tem como objetivo mudar realmente o seu comportamento, sua atitude, sua visão de mundo, sua visão de si mesmo, do mundo à sua volta, e talvez, como consequência, fazer com que você seja mais partícipe, mais relacional e correlacional com tudo o que acontece à sua volta. Tá? Eu costumo dizer que a religião não é o único caminho para a gente se elevar. Hoje a gente tem várias vertentes, possibilidades de cunho social, principalmente, porque é isso que nos vai elevar. Não é, uma meditação, você fazer vipassana 2 vezes por ano, que vai te elevar à consciência. O que vai te elevar, na verdade, são suas obras, as suas atitudes, as suas obras. E uma vez que você tem uma percepção mais ampliada e começa a ganhar poderes, e esses poderes são poderes que são inerentes a você, você não depende de uma máquina, você não precisa de um celular para você se comunicar com o outro, para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você faz isso telepaticamente. Quando você percebe que todos os poderes de cura e de transformação do ambiente sempre estiveram com você, o único fator de limitação que você tem é seu próprio corpo, mas não a sua consciência ela é ilimitada, porque esta é de fato o seu atributo divino, ela que é de fato a plenipotenciária do seu livre-arbítrio, ela é que de fato que vai responder perante os anjos que vão te julgar pelas suas obras e vão dirigir para dizer para que escola você vai ter que ir antes de você retornar, porque sim, cada um de nós ainda vai retornar ainda um bocado de vezes, a humanidade veio junto, vamos voltar juntos. Então, enquanto isso, vamos aprendendo aqui na Terra. E o mapa natal, ele tem esse caminho. Eu vou antecipar, a gente só se move, é próprio do ser humano, e isto faz parte dos demoninhos. Existe um demônio chamado Satã, que é representado no mapa pelo Saturno, e ele tende a fazer com que você fique onde você está. Ele tem seu lado positivo, porque ele está associado ao progresso, ele está associado aos avanços, mas ele funciona por fases. Quando se alcança um determinado progresso elevado, ele vai fazer, não, deixa como está e não muda nada. Então esse é o Satã. E tem o tal do Lúcifer, que também não é do mal. Nenhum deles é do mal. Eles só agem como forças contrárias à sua elevação. Lúcifer é Vênus. É quando você reflete a luz, acha que você tem a luz, você é a luz, mas você apenas tem o reflexo da luz. Você apenas é o reflexo da luz. Então você tem duas possibilidades. Ou você vai além, ou você fica onde é que está. E aí nós temos todas as possibilidades, principalmente de lazer. Lúcifer tem um lado bom, que é o desejo de progresso, é o desejo de melhorar, é o desejo de conforto, é o desejo de bem-estar, é o desejo de qualquer coisa. Ele representa o desejo. Mas pelo lado ruim, ele representa justamente a preguiça. Então você pega a preguiça e a acomodação, representada por Satã, são os dois dragões que aparecem lá no Apocalipse. Eles estão representados no seu mapa. Mas o que você tem que fazer? A primeira etapa, se você de fato quer desenvolver a sua consciência e se reconciliar com o Cristo cósmico, o nome que você quiser dar, a primeira etapa é você se conectar com o anjo guardião. Aqui eu vou dar um spoiler. O anjo guardião está representado no seu mapa pela Lua. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é você sair da sua zona de conforto para você ir em busca de algo que você não sabe bem exatamente o que é, nem onde está, nem se o caminho que você está percorrendo é aquele o mais adequado, mas você ir assim, meio pelo faro, meio pelo instinto, até você conseguir, abrindo a porta superior do coração, ter acesso ao Santo Anjo Guardião. A partir
do acesso ao Santo Anjo Guardião é que a tua prece, a tua oração, a tua reza pode ser atendida. E aí começam as outras etapas. O teu grande objetivo no mapa é de fato o Sol. O Sol lhe representa essa consciência e o Cristo cósmico. Ele é nosso primeiro objetivo. O restante é brinde. O restante é adicional. Pelo menos para este período, que o primeiro objetivo é a reconciliação. Não adianta falar de reintegração, de você retornar para a unidade, se você e toda a humanidade ainda não estiverem reconciliados. Então, atendimento eu já estou fazendo lá no meu site, que é abracadabrazen.com.br. Você procura ali por Mapa Natal, dá uma conversadinha comigo ou me contacta pelo WhatsApp. O telefone é 11 99301 0804 e a gente conversa, a gente dialoga a respeito. Né? É um mapa kármico? Não, não é um mapa kármico. É um mapa para você elevar a sua consciência. Na verdade, é o nosso fim último. Né? Não estou lhe prometendo casa nova, carro novo, nem uma viagem para o exterior. Eu estou prometendo uma felicidade se você fizer a sua parte. Eu posso lhe prometer só o caminho, porque quem vai percorrê-lo é você. E com relação ao curso, aguarde que tem novidades para o ano que vem.